Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, sou nutricionista e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu fiz uma enquete lá nos stories no Instagram perguntando o que vocês tinham de dúvida e eu selecionei algumas perguntas para responder aqui nesse vídeo para você. Então bora para a primeira pergunta. Peraí. Antes da gente começar a falar sobre as perguntas, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e não me esqueça de seguir lá no Instagram, porque lá eu posto bastante conteúdo que pode ser de relevância para você também. Primeira pergunta, deixa eu ler aqui com vocês. Sou estudante do último ano de nutrição e me identifico muito com a abordagem comportamental. Gostaria de saber se quando o paciente quer perder peso ou ganhar massa muscular, após entender os seus motivos, eles são auxiliados para esses objetivos. Se sim, de qual maneira é feito isso? Cardápio, qualitativo, quantitativo, orientação, alimentação intuitiva? Como é feita a abordagem no atendimento desses casos? Vamos lá. Seguinte, quando nós falamos de alimentação intuitiva, o nosso foco não é no emagrecimento, não é no ganho de massa muscular. É a fazer com que a pessoa, aos pouquinhos, melhore a relação que ela tem com a comida. Então, eu costumo dizer o seguinte: quando a pessoa tem uma boa relação com a comida, o corpo vai ser consequência disso. Então, não tem nenhum problema a pessoa querer emagrecer, a pessoa querer ganhar massa muscular, mas eu deixo isso bem claro nas primeiras consultas de que quando a pessoa consegue comer de uma forma variada, consegue comer respeitando sinais de fome, saciedade, apetite, come sem culpa, come com prazer, a pessoa, consequentemente, o corpo vai responder a partir disso. Então, como é que a gente consegue avaliar isso? Tanto que já tem até vídeos anteriores sobre balança, inclusive vou deixar o link aqui para você acessar, só clicar que você vai ser direcionado, falando por que eu não gosto muito de focar na balança, na antropometria e por aí vai. Mas, de forma geral, quando nós focamos muito no objetivo estético, isso pode ser um pouco conflituoso para a pessoa, porque se ela não tem nenhum resultado, entre aspas, estético, a pessoa acaba se desmotivando. Então, o que mais a gente vê é o quê? As pessoas vão atrás de dietas e, normalmente, as pessoas acabam não sustentando aquele tipo de tentativa de mudança. Por isso que, na minha ideia, não vejo muito sentido a gente focar naquilo que gera um resultado a curto prazo, só que depois a pessoa acaba reganhando peso e é esperado que isso aconteça. Vamos lá, segunda pergunta, que é a seguinte: gostaria de saber se todas as pessoas que têm SOP, síndrome do ovário policístico, e não tomam nenhuma medicação têm que fazer low carb. Obrigada. Daí ela já mandou um spoiler da minha resposta, que é o seguinte: é que eu tenho SOP e faço low carb, mas minha psiquiatra acha que isso está me deixando mais fissurada por doces e estou me sentindo meio sem saída. Então, vamos lá. Primeiro, o que é SOP? SOP é um distúrbio hormonal em que tem uma série de consequências para a saúde do indivíduo. E a literatura traz que as pessoas que fazem uma dieta mais restrita em carboidrato, low carb, por exemplo, têm uma melhora. Só que eu tenho uma ressalva. De nada adianta a gente focar naquilo que teoricamente vai ser o mais indicado se aquilo não é sustentável. Quando eu estou diante de um paciente, por exemplo, que tem SOP, eu não vou tratar SOP, eu vou tratar do indivíduo. Então, além da pessoa ter SOP, a pessoa tem sentimentos, as pessoas têm uma questão de comer também por questões sociais, e isso a gente tem que levar em consideração. Por que eu, Ricardo, não sou tão fã de utilizar esse tipo de conduta? Porque normalmente a pessoa começa a transferir um problema, no caso, controlar a SOP, para ter um comer desordenado, um comer até compulsivo, a depender da pessoa. Então, na minha visão, cara, eu não vejo com bons olhos não, para ser bem sincero. Claro que depende muito de contexto para contexto. Tem pessoas que, com uma pequena redução do consumo de açúcar e etc, as pessoas sim têm uma melhora no controle glicêmico, porque a SOP tem muito essa questão de a pessoa que tem SOP, ela é resistente à insulina, ou seja, é como se o corpo dessa pessoa, a insulina não funcionasse, entre aspas, tão bem. A questão é justamente essa, a gente pensar sempre na sustentabilidade da coisa. De nada adianta chegar para uma pessoa que tem SOP e falar assim, só você cortar açúcar, só corta pão, corta, enfim, os tipos de fontes de carboidrato, sendo que a pessoa gosta, sendo que a gente sabe que quanto mais a gente se priva, mais vontade a gente tem.
Por isso que, se eu fosse aconselhar alguém, seria busque um nutricionista com foco em comportamento alimentar para você conseguir chegar no meio termo. A gente sabe que se a pessoa consumir muito carboidrato, vai ser um grande problema. Da mesma forma que se a pessoa se priva muito, ela também pode ter um outro problema, ela vai solucionar a SOP e a futura diabetes, se for o caso, mas com contratempo a pessoa vai ter um comer desordenado. Então, ajuda? De nada. Próxima pergunta. Fala sobre pessoas que vivem em efeito sanfona, uma vida de dietas. É realmente isso, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que vivem muito mais tempo de dieta do que não fazer de uma forma que seja prescritiva ou se guiando a partir de regras externas, né? Então, a gente sabe que é esperado que a pessoa que faça dieta ela vá reganhar o peso. Tem estudos que comprovam isso. Tem um estudo muito bacana, mostrando que 95% das pessoas que fazem dietas restritivas acabam reganhando peso em menos de 5 anos. Então, aquela ideia do tipo, nossa, eu sou um fracasso, eu não consigo seguir uma dieta, etc. Não, cara, isso é esperado que isso aconteça. Isso não é culpa sua, é que o método realmente é um lixo, é uma bosta, basicamente. Então, o que a gente deveria fazer para que evite ficar nesse efeito sanfona de emagrece, engorde, geralmente esse engordar é um pouquinho a mais, né? Tem estudos que falam que um dos principais fatores que acarretam o aumento da obesidade é justamente a prática de dietas. E eu sei que agora você está falando, cara, como assim um nutricionista falando que dieta engorda? Sim, gente, é isso que acontece. Eu desafio você a pensar o seguinte, olhe no seu círculo social. Quantas pessoas que já fizeram dietas ou que fazem dietas e estão magras? Talvez você pode falar, mas eu conheço uma pessoa, né, que faz dieta e está magra. Sim, porque a pessoa continua naquela privação, a pessoa continua fazendo aquela dieta e a gente não sabe se essa pessoa está feliz internamente, como é que está a questão social, se ela deixa de ir, por exemplo, num churrasco dos brothers ou das amigas, etc. e fala que não vai porque está de dieta ou porque não pode. Será que vale a pena? Será que realmente é frutífero a gente, né, focar naquilo que realmente não dá resultado, ou que pelo menos não é sustentável? Então, por isso que é interessante que, para que a gente consiga se libertar desse efeito sanfona, primeira coisa, parar de fazer dieta. Próxima pergunta. Deixa eu beber um água aqui. Espera aí. É a seguinte. Até que ponto minha genética, minha família e minha criação determina meu descontrole com a comida? Tem mesmo relação? Bom, vamos lá. Em relação a descontrole de comida, eu até fiz alguns vídeos atrás, depois você vai dar uma conferida lá, que eu falo a diferença entre exagero e compulsão alimentar. Vamos considerar que a pessoa está falando de compulsão alimentar, né? Um transtorno psiquiátrico, a pessoa precisa de ajuda. De fato, né, a gente sabe que ter transtornos alimentares é uma coisa que também tem a ver com a genética, né? Se você tem parentes, se você tem pais, se você tem parentes próximos, vamos dizer assim, que tem transtornos alimentares, você tem de 6 a 10 vezes mais chances de ter um transtorno alimentar. Então, sim, a genética colabora, mas principalmente o que mais prejudica nesse descontrole, no caso do transtorno alimentar, da compulsão, é mais porque a gente aprende certas crenças e certos comportamentos com as nossas famílias, né? Então, é claro que as famílias muitas das vezes não estão fazendo isso porque está querendo prejudicar a nossa saúde de alguma forma, né? A gente sabe disso, mas querendo ou não acaba influenciando negativamente no comportamento da pessoa, que pode fazer com que essa pessoa tenha algum tipo de transtorno alimentar. Agora, em relação a um certo descontrole, como se a comida mandasse na pessoa, isso também tem questões a gente aprender com os nossos familiares. Se eu pudesse dar uma dica, né, em relação a começar a se controlar mais, infelizmente não tem uma receita de bolo. Eu gostaria muito de falar para ti, ó, faça isso daqui e tá tudo certo, mas não é assim que funciona. Cada pessoa tem o seu contexto, seu histórico, por aí vai. Mas o que mais gera o descontrole é justamente quando a gente restringe muito a nossa alimentação. Né? A gente tem a ideia de que se eu me privar bastante eu vou conseguir me controlar, mas é justamente pela tentativa de controle que gera o descontrole. Então, a gente até tenta, cara, ficar sem chocolate, ficar sem comer alguns alimentos que são tidos como proibidos,
Só que a gente não consegue, porque a gente come também por prazer, a gente come também porque vai ter uma festa, e nessa festa vai ter brigadeiros, e vai ter docinhos, e vai ter beijinho, e tá tudo bem, né? A gente come um pouco mais. A questão é, quanto mais a gente restringe, pior é a nossa relação que a gente tem com a comida. Então, como é que a gente conseguiria, primeiramente, entre aspas, legalizando todos os tipos de alimentos e tendo o que a gente chama de comer incondicional? Isso pode soar um pouco hostil para muitas pessoas, de achar que isso vai engordar e etc. Mas é como eu sempre falo, está adiantando alguma coisa a pessoa se restringir? Muitas das vezes não, só está piorando. Então, por isso que, novamente, eu aconselho muito você buscar um nutricionista com foco em comportamento alimentar para te ajudar da forma mais tranquila possível. Então é isso. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Vamos movimentar esse quadro. Se você achar interessante, deixa aqui o seu like. Não esquece de compartilhar com seus amigos, para que futuramente eu faça mais e mais vídeos para atender a demanda de vocês, tá bom? E um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.